Olá, pessoal! Então, estamos na nossa quarta aula do módulo 3 de gestão financeira e nós vamos continuar hoje com o assunto que nós estávamos falando nas últimas aulas, porque tudo isso aqui é uma continuação, certo? Na última aula, que foi segunda-feira, nós vimos um pouco sobre fluxo de caixa, um pouco sobre a atitude correta que a gente deve ter com o nosso dinheiro, etc. E hoje eu gostaria de continuar aquele slide mesmo que a gente parou, trazendo algumas dicas importantíssimas sobre o comportamento do gestor, do empreendedor frente ao dinheiro. Porque, como eu falei para vocês, tudo irá ser traduzido em erros ou acertos na hora do gerenciamento das finanças. Raramente um erro financeiro ele começa no financeiro. Geralmente são outras atitudes, principalmente atitudes, crenças, atitudes com relação ao dinheiro que vai se transformar em erros financeiros dentro da empresa. Então, por isso que é importante a gente controlar certas atitudes, aprender como se posicionar corretamente dentro do gerenciamento da nossa empresa para a gente conseguir o que é o objetivo da empresa, é o lucro. E reforçando aqui sobre o lucro, é extremamente importante a gente buscar esse resultado, esse excedente a mais, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga reinvestir na nossa empresa. É com o lucro que nós reinvestimos. E vocês já devem ter visto na aula sobre gestão econômica que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Então, quem perdeu aquela aula, eu peço que assista, que existem lá tanto a aula de conceitos de gestão financeira, quanto gestão econômica, como saber se a empresa está tendo lucro e como aumentar os lucros, que são importantíssimos, e eles complementam tudo que nós estamos falando aqui. Então, o objetivo da empresa deve ser maximizar o lucro, maximizar os resultados. Todo o dinheiro que o empresário deixa de ganhar, na verdade, ele perdeu. É isso que a gente chama dentro da economia de custo de oportunidade. Na verdade, toda vez que você deixa de ganhar algum dinheiro por uma má alocação, por algum erro, por deixar de fazer um investimento, é um dinheiro, na verdade, perdido. A gente considera isso como um custo dentro da economia. Dentro das finanças, isso não é um custo porque não está saindo dinheiro, né? Mas dentro da perspectiva econômica de avaliação dos resultados, sim, tá? Então, há uma perda quando a gente deixa de ganhar. Por isso que é importante a gente aprender a balancear, comparar custo e benefício. Qual vai ser o maior benefício e o menor custo, com o menor custo. E assim a gente consegue otimizar o nosso dinheiro. Na verdade, é isso que o empreendedor faz, né? Ele utiliza seus recursos, ele investe seus recursos pensando dessa maneira, e não só no momento presente, mas no momento futuro também, como eu falei para vocês. Então, aqui, vou mostrar para vocês essas 10 dicas que acabou ficando, né? Da aula anterior. Então, 10 dicas para uma gestão financeira de sucesso, que são dicas importantíssimas, tá? E que é importante nós gravarmos. Por incrível que pareça, os erros que as pessoas geralmente cometem na empresa não são erros complexos. São erros simples, são erros banais, mas que, somando tudo, dá um prejuízo gigantesco. Então, acertar, eu digo que acertar nos negócios para gerar lucro não é tão difícil assim, se a gente consegue ajustar a nossa mentalidade para ganhar dinheiro, para otimizar os resultados, se a gente tem o controle financeiro e se a gente consegue, no final de tudo, poupar e reinvestir. Esse é o segredo, né? Então, se a gente consegue ajustar isso, a gente está, na verdade, com quase 70% do caminho andado, tá? Porque o ferramental, ele pode mudar.
O que você for usar de ferramenta, se você for utilizar software, se você for utilizar planilha, etc., não importa o ferramental que você vai utilizar, com o tempo isso muda. Com o tempo você pode trocar de ferramentas, mas a sua atitude frente ao controle financeiro, ao planejamento financeiro, ela permanece. Então, é claro que aprender o ferramental é importante, mas o primeiro passo é aprender como funciona a mente realmente do empreendedor de sucesso. Porque até na parte financeira, como eu já falei em outras aulas, nós podemos contratar outras pessoas, nós podemos contratar serviços, não é mesmo? Agora, a decisão final cabe ao empreendedor. É ele que diz sim ou não para o gerenciamento dos recursos, para a aplicação dos recursos, para a tomada de decisões. Então, ajustar essa mentalidade para o sucesso financeiro é extremamente importante. Então, a dica número 1, que é uma das mais importantes, e por isso que ela está em primeiro lugar, é a seguinte: é preciso gostar de lidar com dinheiro. É preciso desenvolver um carinho, né? Tem pessoas que têm aversão, tem pessoas que não gostam de pensar em dinheiro, se acham materialista muitas vezes por pensar em dinheiro, ou não gostam de lidar com números. Veja, todos os números que nós trabalhamos dentro da gestão financeira são números simples. Então, nós temos uma matemática simples, uma matemática básica. Multiplicação, divisão, subtração e soma. É isso, né? É a matemática básica. Então, nós precisamos, mesmo que a gente não goste de lidar com números, mesmo que a gente não goste de lidar com dinheiro, a gente precisa aprender. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente só faz o que a gente gosta. Quando a gente cresce, a gente faz o que é preciso. Então, é preciso aprender a gostar. É uma habilidade que nós podemos desenvolver. A gostar de lidar não só com o nosso dinheiro, a controlar, a planejar, como a gente já viu nas aulas anteriores, mas com relação à empresa. É extremamente importante desenvolver esse carinho, esse cuidado, que da mesma forma com que a gente cuida do dinheiro, ele vai cuidar de nós. Tem uma relação com o dinheiro é quase como se o dinheiro fosse um espelho, porque o dinheiro é um símbolo de outra coisa. Então, por exemplo, quando você ganha dinheiro, você vai gastar o dinheiro em outras coisas. Essas coisas são coisas que você valoriza. Então, o dinheiro acaba simbolizando as coisas que você mais valoriza. Ele é como se fosse um espelho. É por isso que nós precisamos lidar com carinho, gostar realmente de pensar em dinheiro, pensar em expandir a nossa empresa, gostar de sentar para controlar. E como eu falei para vocês, a disciplina é extremamente importante. É uma virtude que é necessário ser desenvolvida de fato para que a gente consiga otimizar nossos resultados. Então, fazer isso com constância, né? E o dinheiro é apenas um meio e é bom. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, principalmente numa cultura como o Brasil, que eu já comentei com vocês, que vê muitas vezes o dinheiro como algo errado, o dinheiro sujo, ou quem é empresário, ele ganhou dinheiro, ele lucrou porque explorou alguém. Então, tem toda essa cultura que acaba muitas vezes ficando no subconsciente do empreendedor e ele não consegue depois, na hora de fazer o seu planejamento, na hora de fazer o seu controle, ele não consegue executar, né? Então, é importante entender que o dinheiro é um meio e ele pode ser usado para o bem ou para o mal, certo? E provavelmente todos que estão aqui vão usar o dinheiro para o bem. Então, é uma coisa boa, né? Então, gostar disso e ver que ganhar dinheiro é bom, servir as pessoas é bom, ter uma empresa faz bem para a sociedade. Né? Como já foi dito ali no primeiro tópico, né? Como eu já iniciei, que disciplina é o melhor aprendizado para se adquirir. Um dos mais importantes, né? Então, como eu disse, você pode ter um ferramental top de linha, você pode trabalhar com o melhor software. Se você não tiver disciplina para executar o seu plano, se não tiver disciplina para organizar as suas finanças sempre que possível, sempre na data que você estipulou,
é muito complicado os planos serem levados para frente e principalmente a empresa ter lucro. Então, a constância nessa administração é extremamente importante. E eu vejo acontecer muitas vezes. No começo, a pessoa está empolgada, ela quer colocar o aprendizado dela novo ali em ação, mas conforme passa o tempo, ela vai desanimando, vai se arrastando, faz uma semana, outra semana não faz, e aí isso é que no final vai dar um resultado que não era bem o esperado, né? Então, por isso que é importante ter disciplina. Então, a disciplina, ela também é no sentido de constância, mas também é no sentido do respeito ao limite. Então, você colocou um limite de orçamento, colocou uma meta, ter disciplina para perseguir essa meta. Tá? Esse aqui é extremamente importante, essa dica, tá? Que é empreendedor pobre, empresa rica. Por quê? Muitos empreendedores crescem o estilo de vida, o padrão de vida, juntamente com o crescimento da empresa. Então, ele nunca consegue fazer com que sobre uma margem, nem para a sua poupança pessoal e nem para reinvestir na empresa. Então, se ele tira lá X, né, de Prolabore, se ele tira 5 mil de Prolabore, a empresa cresceu um pouco, ele aumenta o Prolabore, 7 mil, cresceu mais um pouco, aumenta o Prolabore, 10 mil. E não só isso, porque se ele aumentasse o Prolabore, ainda tá ok. Se ele pegasse esse Prolabore e pagasse as contas e o que sobrasse, ele investisse em algum lugar. Como já tem, um vídeo aqui, naquela playlist de aulas gravadas tem um vídeo somente sobre investimentos no mercado financeiro. Para quem quiser um guia básico, eu gravei lá como que funciona o mercado financeiro, alguns produtos, etc. Né? Então, para quem estiver pensando em investir o dinheiro, tem esse vídeo lá, que é um bom começo para se aprender, tá? Se fosse o caso do empreendedor pegar esse Prolabore maior e continuar com o mesmo padrão de vida, mas juntar dinheiro, ter uma reserva financeira, um investimento no fundo imobiliário ou qualquer coisa do tipo, se fosse esse o caso, estaria tudo ok, né? Porque ele iria também crescendo o patrimônio pessoal dele enquanto isso. Mas não é o que geralmente acontece. O que acontece é o empreendedor subir também os seus gastos. Então, conforme ele vai aumentando o seu próprio Prolabore, ele também vai aumentando seus gastos pessoais. E é o que acontece? Nunca sobra aquela reserva para ele investir, por exemplo, no mercado financeiro e alavancar seus ganhos de capital. Nunca sobra. Então, ele sempre tem aquela sensação de que está ou endividado ou que não sobra dinheiro, porque ele utiliza 100% do dinheiro que tira. E não só isso, mas às vezes acontece de não só aumentar o Prolabore, como o empreendedor tirar o lucro. Então, conforme a empresa vai dando lucro, o empreendedor tira o lucro para gastar consigo mesmo, né? Para aumentar o padrão de vida, para trocar de carro. E isso daí faz com que a empresa não cresça, não atinja o potencial de crescimento que ela poderia atingir, né? Porque é com a parcela do lucro, como você já deve ter visto lá na aula, como saber se minha empresa está dando lucro, nessa aula ali, eu mostro exatamente que o investimento é feito com uma parcela do lucro. Então, uma parcela do lucro, sim, nós podemos retirar, mas a outra parcela é interessante que nós reinvestamos, seja para expandir as atividades ou para manutenção do nosso capital. Mas é importante ter esse reinvestimento na empresa. E muitas vezes acontece do empreendedor ficar muito empolgado, muito animado que sua empresa está dando muito lucro e tirar todo o lucro, sendo que ele poderia reinvestir e ter mais resultados mais para frente. E isso acontece que eu falei para vocês, que a empresa não cresce tanto quanto poderia crescer, não tem o resultado financeiro que poderia ter. E aí o empreendedor fica rico, mas a empresa fica minguando, né? Mas até quando
que o empreendedor vai continuar com um padrão de vida elevado se a empresa está minguando? Vai ser por muito pouco tempo. Então é mais interessante que, pelo menos na fase de crescimento e consolidação da empresa, o empreendedor ele se contente com uma vida mais modesta e se contente com o crescimento da própria empresa, que ele se regozije e fique feliz da empresa estar crescendo, sem necessariamente ele precisar crescer os seus gastos também, né? Porque se espera, isso acontece principalmente porque se espera aqui no Brasil que o empreendedor ele tenha uma vida condizente com uma empresa, por exemplo. Então, você tem essa ideia de que o empreendedor precisa ostentar ou que a pessoa precisa provar alguma coisa. Tem muito esse sentimento de, vou provar para os meus pais que eles estavam errados sobre mim, que o melhor era eu ter aberto uma empresa mesmo, vou provar para os meus amigos como eu tô bem. E tudo isso afunda a pessoa. Por quê? Porque ela precisa aumentar o padrão de vida dela. Então, é interessante o empreendedor ele se contentar com uma vida mais modesta enquanto não atinge todo o potencial da empresa. Porque veja bem, isso daí mexe com aquela questão que a gente falou lá nas primeiras aulas, que é a preferência. Você prefere o curto prazo ou o longo prazo? Você prefere o agora ou você prefere reinvestir na sua empresa, mesmo que agora signifique que você não vai aumentar seu padrão de vida, mas que você vai reinvestir na sua empresa e ter mais no futuro? E como eu disse para vocês, as pessoas com maior resultado financeiro, as pessoas mais ricas, são aquelas que conseguem pensar mais no longo prazo, tá? Então é muito importante isso, de escolher priorizar o enriquecimento da empresa. Porque se a gente prioriza o nosso próprio enriquecimento, fica complicado. E eu acho que esse termo enriquecimento do empreendedor nem cabe nesse aspecto, porque se a empresa for rica, o empreendedor vai ser rico. E se a empresa estiver minguando, porque o empreendedor retira muito recurso, ele não é uma pessoa rica, né? Porque você gastar muito não significa que você é uma pessoa rica. Significa que você tem mais meios de escoamento do dinheiro. Então, você tem mais possibilidade, você tem mais vias de gastar o seu dinheiro. E não de acumular e não de gerar fluxo de caixa para você. De gerar caixa entrando para você, né? Então, o custo de vida alto, o padrão de vida alto, não significa que a pessoa é rica. Significa que a pessoa gasta bastante. Mas não que ela tem realmente um excedente. Porque a pessoa rica não é só a pessoa que mantém um padrão de vida com determinado conforto, mas é aquela que consegue acumular um excedente que vai retornar muito mais renda para ela no futuro. Então é essa que é a definição, né? Então, se o empreendedor gasta demais, vai aumentando os gastos com a empresa, não significa que ele está enriquecendo, significa que ele está aumentando os seus gastos. Por isso que é importante priorizar os investimentos, tá certo? Quarta dica. As finanças pessoais impactam a empresa. Isso daí a gente já vem falando, né? Que se o empreendedor não zela pelas finanças pessoais dele, vai acabar impactando na empresa. Porque, por exemplo, um empreendedor que está com dívidas, ele está com problemas financeiros na sua vida pessoal, ele vai se tornar mais desesperado. E ele se tornando mais desesperado, ele vai tomar péssimas decisões financeiras dentro da empresa. Então, essa onda que começa lá nas finanças pessoais vai impactar lá na ponta, né, até mesmo o atendimento ao cliente. Porque quando o empreendedor está desesperado e ele está ali no momento de vender, ele não está totalmente entregue ao serviço que ele está prestando. Ele não está totalmente com a atenção voltada para o cliente, para as necessidades do cliente, que é isso que gera receita, né? Não, ele está no modo desespero. Então, ele até pressiona o cliente, ele passa aquela energia desesperada. Então, complica tudo e prejudica o andamento da empresa. Do mesmo modo, a autoestima.
quando se tem, a gente viu lá naquele estudo do Serasa, vocês lembram disso? Que a gente viu que a autoestima, quando a pessoa é endividada, a autoestima fica muito baixa. Porque, poxa vida, eu sou empreendedor, mas não consigo nem gerenciar a minha casa. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo melhorar de vida, eu não consigo nem quitar minhas contas, eu tô com conta atrasada. Então, a autoestima da pessoa, né, vai pro buraco. E aí, como é que ela vai ter autoconfiança para chegar na empresa e fazer um planejamento? E o empreendedor, além de tudo, ele tem que ainda trazer os funcionários para si, motivar os funcionários, né, levar os funcionários todos caminhando para o mesmo sentido. Como que ele vai fazer isso se ele está com autoestima, se ele não baixa, se ele não confia em si mesmo, se ele não confia na sua capacidade financeira, porque ele está com conta atrasada? Então, como é que ele vai confiar de que na empresa ele vai dar resultado? É muito difícil, né? Então, por isso que nós precisamos ter um cuidado muito especial, muito profundo com as nossas finanças pessoais, porque as finanças pessoais, estando organizadas, a chance da gente ter sucesso dentro da empresa aumenta muito. E o segredo, como eu já falei para vocês, é a reserva financeira, tá? Quinto, o desespero é a raiz de todo mal. É isso que eu falei na dica anterior, não é mesmo? Então, se o empreendedor está desesperado, ele vai passar isso para o cliente. Ele vai fazer campanhas erradas, vai dar descontos que não poderiam dar, com medo de perder a venda, às vezes acontece isso, com medo do cliente não voltar. Então, é uma série de coisas, né? Vai pegar empréstimo de cheque especial, sem saber ao certo quais são as taxas, quais são as condições, se a empresa tem condição de pagar ou não. Então, ele vai agir de maneira desesperada. Por isso que um estado de espírito que o empreendedor precisa evitar é o tal do desespero, porque o medo e o desespero são péssimos conselheiros. Então, se você está numa situação ruim, tem que tentar manter uma certa frieza e acreditar que o dinheiro ele vai e volta, né? A roda da fortuna. Nós podemos estar embaixo nesse momento, mas uma hora vai subir. É assim que a gente deve pensar, para a gente conseguir manter um estado de espírito calmo, mais calmo possível e sereno, para a gente não tomar decisões precipitadas e decisões das quais nós iremos nos arrepender no futuro e que pode gerar impactos muito negativos até o fechamento da nossa empresa, tá? Sexto, tudo que você faz impacta no financeiro. Então, todas as áreas, independentemente se é lá desde a captação do cliente, pós-venda, o marketing, a gestão de pessoas, tudo vai impactar nas finanças da empresa. Então, tem problemas financeiros que são decorrentes de erros mesmo, mas a maior parte dos problemas financeiros são erros em outras áreas. Por exemplo, se o faturamento não está legal, alguma coisa está acontecendo, né? Se não está conseguindo fechar as contas, quer dizer que o faturamento está muito baixo. Pode ser isso, não? Nem sempre significa que o custo está alto, pode ser que o faturamento esteja baixo. Aí pode ser um erro na hora da precificação, mas como pode ser também um erro no momento das vendas, um erro de atendimento ao cliente, um erro de pós-venda, inclusive. Porque as pessoas acreditam que a venda é só no momento de vender, mas tem o pós-venda e tem a manutenção do cliente. Tem aquela frase que diz que manter um cliente é mais barato do que conseguir um novo. Então, nós precisamos cuidar do nosso cliente. Então, muitas vezes é um problema de atendimento. Muitas vezes os nossos vendedores estão deixando a desejar. Eles precisam de um treinamento e um direcionamento melhor. Então, isso vai impactar lá no faturamento, que vai impactar no fechamento depois das contas. Então, olha só que importante né, a gente observar cada área em particular, não é mesmo? Então, precisa cuidar de todas as áreas, observar, analisar todas as áreas, uma por uma em particular, para a gente ver como que está o andamento, né? Para a gente deixar nosso empreendimento bem redondinho.
7ª dica: dinheiro na mão igual a mais chances de tomar boas decisões. Isso é um fato. Quando a gente tem pouco dinheiro ou está sem dinheiro nenhum, a chance da gente tomar uma péssima decisão é maior, né? Porque tem toda aquela carga psicológica que eu falei para vocês, mas também tem a questão de não poder planejar por um tempo maior. Então, a pessoa que precisa de dinheiro rápido, porque ela está sem dinheiro, ela vai precisar agir muito rápido. Ela não pode levar um plano, né, executar um plano lento de 6 meses. Ela precisa executar o plano mais rápido possível para entrar dinheiro, né? Então, muitas vezes ela vai tomar decisões precipitadas. E já com dinheiro na mão, o empreendedor pode planejar, ele pode testar certas coisas, ele tem mais tempo, né, para raciocinar, para pensar, para ficar tranquilo e seguir com o plano que ele estabeleça. Então, fazer sobrar dinheiro é o segredo para a gente prosperar dentro da nossa empresa. Então, a gente fica mais tranquilo, pode planejar melhor, pode executar melhor e tudo mais. 8ª dica: a gestão dos recursos é indelegável. Essa parte, a gestão que se refere ao controle, a parte técnica, isso aí nós podemos delegar. Já falei isso para vocês. Mas o papel do empreendedor, que é da tomada de decisão, se vai investir, se não vai investir, qual será o preço, é indelegável, né? O papel não tem como substituir a figura do empreendedor. Por quê? Porque é o empreendedor que vai arcar com os prejuízos, é ele que vai usufruir do lucro, mas também é ele que vai arcar com os prejuízos no final. Então, a decisão final é do empreendedor. Então, essa gestão dos recursos, essa tomada de decisão, se investe para expandir a empresa, se espera mais um pouco, se contrata mais um funcionário, se não contrata, se aumenta o estoque, não aumenta, se vai fazer publicidade, não vai fazer publicidade, né? Se vai expandir para o comércio online, não vai expandir para o comércio. Todas essas decisões cabem ao empreendedor, né? Que por mais que a gente contrate alguém muito competente, esse alguém é um técnico, ele não é dono do negócio, ele não vai arcar com o prejuízo se tiver, ele não vai usufruir do lucro se tiver. Então, ele não tem essa carga de responsabilidade que tem um empreendedor. Então, a habilidade fundamental do empreendedor é essa destinação, digamos assim, essa decisão sobre o que será feito com os recursos. Então, não dá para delegar, né? Então, por isso que essa é uma habilidade que é preciso desenvolver e essa habilidade fundamental de todo comerciante. E é uma habilidade que a gente aprende tacitamente. A gente aprende na prática, inclusive, tá? A maior parte da humanidade fez negócio e foi empreendedora sem fazer curso superior, né? Geralmente eram famílias de comerciante, então o avô era comerciante, passou para o pai, e o pai passou para o filho. Então era assim que era um conhecimento mais prático. Hoje em dia a gente tem mais recursos de conhecimento, então nós podemos aprender com economista, com administrador, com contador. O que a gente faz? Porque as técnicas de administração foram evoluindo e com isso a gente também pode adquirir mais recursos técnicos para a gente administrar o nosso dinheiro. Mas não é só de recursos técnicos, não é só dessa técnica que o negócio sobrevive. Ele sobrevive também da intuição, desse veredito acerca dos recursos, que é somente um empreendedor, na pele do empreendedor, que é capaz de tomar. Porque cada empreendedor é único, cada empreendedor tem a sua realidade particular, né? Ele tem os seus sonhos, as suas expectativas, ele tem um mercado que ele atende, a loja, a prestação de serviço é de uma maneira, ele tem alguns funcionários que são também pessoas individuais. Então, cada situação do empresário é particular.
Por isso que cada um precisa desenvolver a habilidade de tomar decisões com seus próprios recursos e principalmente confiança nessa habilidade. Porque tudo que a gente aprende de ferramental, como a gente está aprendendo nesse curso, que eu disse para vocês, já é genérico. É de uma forma geral, para saber aplicar em qualquer negócio, qualquer área, qualquer tempo que tiver. Isso daí é o geral. Mas cada um tem que desenvolver a habilidade particular de ver a situação, de perceber o que a situação pede, né? Porque podem surgir circunstâncias muito particulares como empreendedor e não existe fórmula nesse sentido, no particular você tem uma fórmula que sempre vai funcionar e ponto. Não, o empreendedor que precisa perceber o que se encaixa melhor naquele momento que ele está, né? Nona dica aqui. O seguro morreu de velho. É melhor planejar do que ficar consertando os erros. Existe uma frase que é muito boa que diz assim: o brasileiro não tem tempo para planejar, mas tem tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. Acho que essa frase reflete muito bem o que a gente vê por aí, não é? Que as pessoas não planejam, elas não querem planejar, elas têm não querem despender tempo mesmo pensando no próprio negócio, pensando em estratégias, aprendendo, e depois precisa ficar simplesmente apagando incêndio e consertando erros. Então é melhor a gente evitar, né? Então o seguro morreu de velho. Então quem tem mais segurança, quem planeja mais, quem reflete mais sobre o seu negócio, comete menos erros, né? Um fato. E última dica, que é muito importante também, que o arroz com feijão funciona. Né? O arroz com feijão funciona, o básico ainda funciona. Então, não busque fórmulas mágicas, não busque técnica miraculosa, mágica, que é uma técnica exclusiva, assim assado, que vai otimizar os resultados. Não, faça o básico que funciona, ainda funciona. Então, você saber faturar, acertar no preço, acertar nas vendas, oferecer um produto de qualidade, quitar suas contas em dívida, diminuir custos, fazer sobrar dinheiro e, principalmente, não segurar o padrão de vida enquanto a empresa cresce, isso daí é um básico que funciona, e funciona mesmo. Então, às vezes a pessoa fica lá procurando uma fórmula mágica para implementar no negócio e o basicão mesmo não faz, né? O básico, separar as finanças pessoais das finanças da empresa, certo? Achar o preço certo, produto certo, de qualidade, vender, ter um bom atendimento, controlar os gastos, não extrapolar, pagar tudo em dia, né? Tirar o prolabore, não gastar todo o prolabore, manter o padrão de vida num sentido um pouco abaixo. Reinvestir o que sobra no final, com lucro. Reinvestir na empresa para fazer crescer. Isso daí é o básico que funciona. Tá certo? Então, aqui já em outro slide para a gente continuar, já falando sobre a gestão financeira e empresarial propriamente dita, tem uma questão aqui que é a seguinte: por que você acha que as empresas não prosperam? Tem gente que acha que a empresa é uma coisa mágica. Tem pessoas que acham que abriu a empresa, né? Qualquer empresa naturalmente dá lucro. Né? Qualquer empresa naturalmente tem resultado. Tem gente que acha isso, que só porque a pessoa é empresária, ela necessariamente ganha muito dinheiro. E não é bem assim. É o resultado positivo. Esse resultado que vai além, né, da otimização, o lucro propriamente dito, ele não é um elemento natural, não é um resultado natural da empresa. Então, abrir uma padaria, né, e eu vou ter lucro, ponto, acabou. Não, ele é resultado de um esforço a mais empregado. Esforço para fazer o quê? Primeiramente, o básico, né? Mas se a gente não faz o básico, como eu falei, que poderia ser listado novamente, tá? Novamente,
achar um bom produto que atenda a necessidade do consumidor, de qualidade, acertar no preço, no atendimento, nas vendas, né? Controlar os gastos, pagar as contas em dia, separar as finanças pessoais das finanças da empresa, ter o seu próprio prolabore. Na sua vida privada, não gastar todo o prolabore, ter uma reserva, uma reserva de emergência, né? Na empresa, com o que sobrar de lucro, reinvestir. Esse é o básico, né? Depois nós podemos incrementar. Mas se a gente não faz esse básico, a gente não vai conseguir, não é um incremento a mais que vai conseguir fazer com que nossa empresa tenha lucro. Então, por exemplo, se nós não fazemos esse básico, não é nós colocando, não é nós aprendendo sobre marketing digital, incrementando um monte de coisa, incrementando um monte de etapa tecnológica, que nós vamos conseguir lucrar. Não. Né? Então, as empresas não prosperam, principalmente porque não fazem o básico bem feito. Né? E principalmente por causa da má relação com o dinheiro que a gente já vem conversando. Né? Então, eu sempre disse para vocês aqui que o empreendedor ele precisa saber conviver com saldo. Tem gente que não consegue conviver com saldo. Tem gente que não pode ver dinheiro que coça a mão para gastar. Né? Então, gasta o capital de giro da empresa, gasta o saldo da empresa, gasta o lucro, gasta todo o prolabore e ainda tira mais dinheiro da empresa. Então, se o empreendedor não consegue lidar com sobra de dinheiro, com dinheiro excedente, nunca vai conseguir prosperar. Então, são duas coisas aí. O básico bem feito. Né? A gente precisa ter confiança, porque que a gente sabe fazer esse básico. Porque, veja bem, às vezes as pessoas chegam aqui nesse curso e elas querem sair com a certeza de que aprenderam tudo. Mas não é possível aprender tudo aqui nesse curso. Não é possível isso. Mesmo que o curso fosse de 10 anos, você não conseguiria aprender tudo, porque tem coisas que vai aprender com a sua experiência. Por isso que o empreendedor precisa ter confiança na sua capacidade de aprendizado e na sua própria capacidade de tomada de decisões, de perceber o que cada situação demanda e agir. Ele precisa ter confiança nisso, né? Mas então, se a empresa não faz o básico e ainda não consegue conviver com dinheiro excedente, aí não prospera, né? Aí é só questão de tempo para a empresa realmente ir para o buraco. Então, saber conviver com dinheiro e fazer o básico é extremamente importante, né? Então, o objetivo do controle não é apenas controlar, mas levantar informações relevantes para um negócio. Então, a gente deve sempre olhar, né, quando a gente faz o controle, quando a gente faz o planejamento, quando é que a gente adquire as informações, seja no software da nossa empresa, não é só controlar por controlar. A gente precisa levantar informações relevantes para o nosso negócio, porque eu já comentei com vocês, né, que o empreendedor ele age com informações muito limitadas. O empreendedor, então, age com informações muito limitadas. Nós não sabemos qual será a taxa de juros no futuro, nem qual será a inflação, nem se o salário vai mudar, nem se os custos vão mudar, se nossos custos vão mudar. Então, a quantidade de informações, nem sobre os gostos no futuro, se nosso consumidor vai permanecer o mesmo, se ele vai mudar, certo? Então, nós temos pouquíssimas informações. As informações relevantes que nós temos são aquelas que a gente consegue obter dentro do nosso próprio negócio. Então, por exemplo, qual é a nossa receita, quanto que a gente está pagando de gasto fixo, que eu já comentei na última aula, quanto que a gente está pagando de despesa, né? Qual que é a produtividade da nossa mão de obra, se as pessoas são relevantes para a nossa empresa, ou a gente está lá como cabide de emprego, certo? A gente está oferecendo cabide de emprego. Então, a gente tem essas informações. A gente tem uma informação também importante, que é o seguinte: se não está vendendo, como eu disse, pode ser uma questão de venda, de atendimento.
mas pode ser uma questão de precificação e de produto incorreto. Então, produto errado, preço errado. Essas informações são importantes, elas nos revelam coisas. E é para isso que nós levantamos as informações, certo? Não é só para controlar, não é só por bonito, não é só para a gente sentir que tem um controle da empresa, não. É para a gente levantar as informações relevantes, porque esses números nos indicam para qual caminho a gente deve ir, certo? Então, a interpretação dos dados é a habilidade mais valiosa do empreendedor. Então, por exemplo, nós vemos lá, vamos supor que a gente viu no nosso fluxo de caixa que nós não estamos conseguindo quitar as contas. Então, o que está acontecendo? A gente está gastando demais ou o faturamento está sendo baixo? E o faturamento está sendo baixo porque o preço está baixo. Então, é isso que a gente tem que interpretar, né? Saber onde é que está o erro. O erro está na quantidade de gastos? Será que não sou eu que estou gastando demais? Que eu estou pegando muito empréstimo? Estou acumulando muito estoque? Estou com muito funcionário improdutivo dentro da empresa? Estou tirando muito para labore? Né? Tô tirando dinheiro da empresa e não estou vendo para onde eu tô, para onde que está indo esse dinheiro? Né? Então, olhar essas informações que nós temos, olhar o fluxo de caixa, olhar os dados que o contador, por exemplo, quem tem contador, oferece, e saber interpretar o que está acontecendo é extremamente importante. É isso que vai nos direcionar, é isso que vai nos orientar, que vai nos oferecer a direção correta. Porque, por exemplo, se a gente percebe que os gastos estão muito altos, o que a gente tem que fazer? Diminuir os gastos. Se a gente percebe que o faturamento é que está sendo muito baixo, porque o produto nosso está muito barato, né, e não está cobrindo quase os custos, o que a gente precisa fazer? Reajustar o preço. Né? Ou reajustar o preço e ainda, por cima, cortar mais os gastos. Então, é essa interpretação que faz a diferença. A gente saber olhar para dentro da nossa empresa e interpretar o que está acontecendo, né? Então, quanto mais fidedigno é o controle, maior o número de informações que o empreendedor tem disponível. Então, se lá no seu fluxo de caixa você registra absolutamente todas as informações, se você não faz a distinção entre uma balinha para botar na salinha da recepção, papel higiênico, detergente da cozinha, sabonete do banheiro e os grandes gastos, você reúne mais informações. Né? Então, quanto mais informações tiver, quanto maior for o controle, quanto maior for a descrição dos nossos gastos, das nossas receitas, separando receita que a gente tem, o que a gente vende por Pix, por cartão de crédito, por cartão de débito, por crediário, né? À vista, em dinheiro mesmo, né? Quanto mais a gente discriminar e separar, mais a gente sabe o que está acontecendo. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente coloque lá no nosso registro o seguinte: faturamento 10 mil. Faturamento 10 mil, certo? Mas a gente não sabe se esse faturamento de 10 mil ele foi pago no cartão de crédito, ou no dinheiro, ou no débito, ou de outra maneira. A gente não sabe. Então, como é que a gente vai saber qual a melhor estratégia de pagamento? O que a gente precisa priorizar dentro da nossa empresa? Né? Não tem como. Então, por exemplo, a gente discriminando, foi venda feita por cartão de crédito, venda feita por débito, venda feita à vista, no dinheiro vivo, etc. A gente consegue ver por onde que os clientes estão pagando mais, estão pagando com maior frequência, né? E quais estão sendo nossos custos, nossos gastos nesse recebimento. Que, por exemplo, se o nosso cliente usa bastante débito, será que a gente não poderia incentivá-lo a usar dinheiro, né? Ou Pix, para que a gente conseguisse minimizar a taxa que a gente paga no cartão de débito?
Se a gente coloca tudo junto num bolo de informações, a gente não sabe. Mas se a gente discrimina, a gente sabe, olha, será que eu não posso pegar essas contas aqui no débito, o que as pessoas pagaram no débito, e incentivá-las a pagar no Pix? Será que eu não posso fazer isso? Assim eu diminuo aqui essa porcentagem que eu pago para a operadora de cartão? Então, isso é muito interessante. É isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês, da discriminação, da quantidade de informações que a gente coloca. Quanto mais discriminado, quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser a nossa visão do que está acontecendo dentro da empresa. Então, a tríade das finanças de sucesso é essa aqui dentro da empresa. Controle. Então, eu reúno esses dados, eu controlo, eu registro. Eu registro o faturamento, né? O faturamento nas modalidades, diferenciando as modalidades de pagamento. Eu discrimino todos os gastos, né? Controlo todos os gastos, registro todos os gastos, né? E aí depois eu interpreto esses dados. Eu vejo exatamente o que está acontecendo na minha empresa. Se eu estou gastando muito, se eu poderia gastar mais e elevar o número de vendas, se eu poderia investir o meu lucro numa coisa que está precisando, numa máquina para otimizar. Tudo isso vem com a interpretação. E o último, não menos importante, é a ação, porque não basta simplesmente nós interpretarmos. Então, é melhor, nossa, interpretei aqui que o cliente está comprando mais no débito. Se a gente não agir para passar o cliente do débito para o Pix, não vai adiantar muito essa interpretação, certo? Sem a ação, não adianta nem a interpretação nem o controle. Então, os três têm que andar juntos. Então, eu controlo, eu vejo o que está acontecendo e eu ajo para otimizar. Eu controlo, eu interpreto e eu ajo. Isso aqui, sempre. Quando é que é para fazer isso aqui? Sempre. Então, se você vai ao registro diário, fazer o controle, interpretação e ação diariamente. Então, para saber se eu tenho uma conta que vai vencer o dia 10. Então, eu tenho que incentivar os meus clientes a pagarem à vista para eu ter dinheiro até o dia 10. Então, pronto. Né? Você interpretou e agora você vai agir para incentivar os clientes a pagarem. Então, é isso. Né? Sempre assim. E assim a gente não comete tantos erros. Certo? Agora, se a gente deixa tudo às cegas, vai levando com a barriga, a chance da gente cometer erro é muito grande. Então, controla, interpreta e age. Se fizer um desses aqui separado, não funciona, tá? Tem que fazer os três. Perguntas que ajudam na análise. Então, por exemplo, quando a gente está lá no nosso fluxo de caixa, que vocês já devem ter visto a aula lá que eu mostro o fluxo de caixa. Perguntas que ajudam na análise. Quando a gente está lá com a planilha aberta, com os nossos registros abertos, o que a gente pode fazer? Perguntar, primeiramente, o quê? Né? A ação. Então, qual que é a ação do negócio? Essas perguntas aqui são bastante utilizadas também para criar propaganda, são utilizadas para escrever história, são utilizadas para inúmeras coisas, mas eu acho interessante a gente utilizar também na interpretação desses dados nossos, né? Então, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? O que a gente está analisando? O que está fora do lugar? Né? O que está acontecendo? Qual é a ação? Né? É o pagamento. Né? Então, o recebimento, voltando ao exemplo, recebimento no débito. Né? Onde? Ou quando a gente está lá analisando o nosso fluxo de caixa. Então, por exemplo, a ação. Um gasto superior ao planejado. Houve um gasto superior ao planejado. Essa é a ação. Onde? Qual é o lugar? Na compra de materiais. Então, um aumento dos estoques, certo? Quem fez isso? Foi você mesmo? Foi outra pessoa? Como que fez isso? Passou no cartão de crédito da empresa? Comprou com 90 dias? Como é que foi? Comprou com 30 dias? 30, 60, 90? Como é que foi? Né? Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Foi mês passado? Foi esse mês? Foi semana passada? E por que isso aconteceu?
Então, voltando. Se a gente está lá, por exemplo, no nosso fluxo de caixa, a gente pergunta o quê? A gente vê que é um gasto. Né? Teve um gasto excessivo no mês. A gente pergunta, onde? Na compra de mercadorias, né? No pagamento de fornecedor. Quem? Quem fez isso? Fui eu mesma que comprei com fornecedor. Né? Como? Como que eu comprei? Comprei em dinheiro, ou comprei a prazo. Quando? Faz 15 dias. E por quê? Por que houve esse gasto excessivo? Essa pergunta do porquê é fundamental, porque nesse caso aqui, por exemplo, de um gasto excessivo ali no estoque, de compras que foram para o estoque, pode acontecer de o motivo do erro não ser seu necessariamente. Por exemplo, vamos supor que a inflação foi muito alta, né? Ou aconteceu uma seca e aí não teve farinha de trigo para comprar, para fazer bolo, né? Se você trabalha com bolo, pães, se você trabalha na padaria. Então houve uma seca, houve uma perda, houve uma variação muito grande no preço do trigo, subiu muito o preço, né? Então a compra ficou mais cara com o fornecedor. E aí você sabe que não é um problema seu, né? Aí vai ter que repassar para o consumidor, mas você sabe que não é um problema seu, que é um problema da economia, é um problema que acontece. Agora, se caso o problema for seu, aí avalia, entendeu? Então, eu comprei com o fornecedor porque eu estava ali, ele me ofereceu estava ali na ligação, ele me ofereceu uma condição especial de pagamento se eu pegasse mais produto e eu acabei cedendo e por isso eu gastei a mais. Bom, aí é o problema, né, de quem cometeu o problema, né? Não é do mercado, não é do outro vendedor, é um problema de quem tomou a decisão. Né? Então aí você corrige esse problema. Então por isso que a pergunta do porquê é fundamental, porque as pessoas também acham que tudo que acontece dentro da empresa de errado ou de oscilação financeira é culpa de decisões financeiras e não é. Às vezes é culpa de coisas externas que não tem nada a ver com a empresa, mas que afetam a empresa, certo? Por isso que é importante perguntar o porquê. Né? Porque se é externa, não tem o que fazer, só tem contornar a situação. Então, se a farinha de trigo, por exemplo, está muito inflacionada, a gente só pode contornar essa situação. Como? Repassando o preço para o consumidor, o preço final, aumentando o preço final. Todo mundo vai fazer isso no mercado, né? Então, repassar para o consumidor final. Agora, se for um erro de tomada de decisão, de ação impulsiva, aí isso precisa ser corrigido nas próximas compras, comprando com mais sangue frio, com mais parcimônia, com mais calma, né? Então, por isso que é importante a gente perguntar por quê. Porque a empresa da gente é ela demanda de um cuidado, ela demanda de uma atenção que não é uma vez só que a gente faça e corrija e aja dentro da nossa empresa, organize e ela vai permanecer daquele jeito. Não, a gente precisa estar o tempo todo olhando, assim, é como se a gente fosse corrigindo, né? A empresa tá indo aqui no meio, numa direção, às vezes ela vai para um lado, às vezes ela vai para o outro, às vezes dá uma balançada e a gente fica aqui do lado. Não, ó, vem para cá, vem para cá. Você tá o tempo todo ajustando. É assim que uma empresa funciona. Então, ela demanda muita atenção, ela exige muito zelo, né? Muita esperteza. Então, por isso que, voltando lá a tríade, por isso que a tríade é essa: controle, interpretação e ação. Porque é assim que a gente vai corrigindo. Corrigindo como? Às vezes, diariamente. Às vezes, a gente vai corrigir diariamente a nossa empresa. Ou, às vezes, a gente vai corrigir todo mês. Mas é necessário esse acompanhamento, tá? E, principalmente, essa perguntinha final aqui do porquê. Qual o motivo pelo qual o gasto foi mais caro? O faturamento foi mais baixo. Por que isso aconteceu? E também quando a empresa dá muito lucro, quando ela dá muito certo, a gente precisa perguntar: por que esse mês eu tive um lucro formidável? Por quê? E assim
a pessoa consegue, né, o empreendedor consegue saber quais foram os acertos que ele teve para ele poder replicar. Porque se também não pergunta por quê, qual o motivo que fez com que a empresa tivesse sucesso, o que pode acontecer? Que esses motivos passem desapercebidos e que o empreendedor esqueça e nunca mais consiga replicar aquilo novamente. Então vamos supor que teve um sábado que houve uma venda excepcional. Aquele sábado foi o sábado que a empresa mais faturou. É preciso perguntar também na hora de interpretar os dados lá no registro, por quê? Por que deu tão certo esse sábado? Aí você vai ver a qualidade do produto, o que aconteceu aquele dia para dar tanto certo. Achando os motivos, você pode replicar isso nos próximos sábados. Mas se isso passa desapercebido, nunca mais vai conseguir replicar, provavelmente vai esquecer. E aí fica assim, nossa, mas por que não dá mais certo? Porque não observou direito. Então nós precisamos sempre observar o porquê. E assim a gente vai ganhando mais competência e vai ficando mais inteligente dentro da própria empresa. Então, aqui, coisas que ajudam no bom gerenciamento da empresa. Então, registrar absolutamente tudo e na data correta. E como eu falei para vocês, quando que a gente registra no fluxo de caixa? Quando efetivamente saiu ou entrou dinheiro, para a gente controlar como é que está sendo o fluxo e se a gente tem dinheiro em caixa, tá? Então, registrar absolutamente tudo e no dia correto é uma coisa extremamente importante no levantamento de informações para interpretação, para a gente acertar financeiramente, certo? Estratégias do meio de recebimento para levantar dinheiro. Então, por exemplo, nós podemos utilizar, mas nós podemos incentivar nosso cliente a usar Pix quando a gente precisa levantar um dinheiro para, por exemplo, até o dia 30. Então, dia 30 eu tenho um boleto grande para pagar e digamos que eu receba lá no meu cartão de crédito somente com 30 dias, né? Eu peguei a taxa mais barata do cartão da operadora de cartão de crédito, então eu recebo em 30 dias. Se eu vender em cartão de crédito, o que vai acontecer? Eu só vou receber mês que vem, certo? Se eu vender no crediário, o que vai acontecer? Eu vou receber mês que vem. E eu tenho um boleto para o dia 30. Então, o que eu tenho que fazer? Incentivar a entrada de dinheiro à vista no Pix, ou no débito, ou um dinheiro vivo. Para quê? Para que eu consiga esse dinheiro lá no dia 30. Né? Para que eu tenha esse dinheiro para pagar o boleto dia 30. Então, estratégias com meio de recebimento é muito importante. E como eu disse, é importante a gente colocar qual que está sendo o faturamento em cada modalidade. Porque, por exemplo, se o cliente está usando muito débito, nós podemos passar esse débito para Pix. Porque assim a gente paga menos taxa. Então, ficar atento a essas modalidades é importante. Outra coisa também para uma boa gestão financeira é a quantia de capital de giro adequado ao seu tipo de negócio. Inclusive, eu vou mandar um vídeo para vocês lá no WhatsApp sobre capital de giro também, né? Para que achem a quantia certa, né, de capital de giro. Eu já expliquei aqui que o capital de giro ele serve para manter a empresa até o dinheiro do cliente entrar, certo? Outra coisa, planejar os gastos mesmo antes de fazê-los. Então, antes de assumir uma parcela, antes de assumir um empréstimo, antes de comprar alguma coisa para a empresa, antes de fazer algum investimento, a gente precisa, primeiramente, saber se a empresa tem capacidade de pagar. Então, os gastos têm que ser muito planejados e muito estratégicos, né? E por último, aqui, claro que tem muitas outras dicas e a gente vai conversando até o final do módulo, mas a última dica aqui de hoje é acertar no preço do produto ou no preço do serviço, certo? O preço é uma coisa fundamental e é isso que a gente vai trabalhar na semana que vem.
o preço é fundamental. Se a gente cobrar um preço muito, muito alto, o cliente não vai querer, o faturamento vai ser baixo e nenhum cliente vai querer. Se a gente cobrar um preço muito baixo, a percepção de valor do nosso produto cai e a gente também vai ter um baixo faturamento. Então, acertar no preço, achar o preço ótimo, que vai dar mais resultado, é uma arte. E é isso que a gente vai aprender na semana que vem. E mais do que aprender o preço certo, a gente aprender a fazer com que o cliente queira pagar o preço que a gente colocou no nosso produto, né? E como eu disse, muitas vezes a gente não está conseguindo fechar nossa empresa com saldo, a gente não está conseguindo quitar as nossas contas, não é porque os nossos gastos estão muito altos. Às vezes, nossos gastos estão no mínimo, mas nós não conseguimos quitar as contas porque nosso faturamento está baixo. Então, como é que a gente aumenta esse faturamento? Né? É isso que a gente vai trabalhar ali juntamente com o preço. Que o preço ele vai determinar o quê? O nosso lucro, né? Que o lucro nada mais é do que quando a gente tira absolutamente tudo do faturamento, como a gente já viu lá na aula de como saber se minha empresa está tendo lucro. A gente tira até depreciação e impostos, sobra essa quantia, né? Então, se a gente quiser ter um bom lucro, a gente precisa acertar no preço. Um preço que cubra todos os nossos gastos e a nossa depreciação, que é a nossa reposição de capital, os impostos e que ainda sobre esse lucro, né? Então, o nosso preço tem que fazer tudo isso. E como que a gente faz, por exemplo, no caso... E esse aqui é um slide lá da aula, como aumentar o lucro, tá? Como é que a gente faz para aumentar o lucro se a gente tem, por exemplo, pouco mercado, se mora numa cidade do interior, ou se tem participação pequena no mercado. Então, a gente tem muitas outras empresas mais importantes do que a nossa. Então, como é que a gente faz? A única maneira de fazer isso é aumentando a margem de lucro. E é por isso que nós precisamos do preço correto, que é o preço que vai otimizar a margem, porque nós podemos ganhar, né? Toda empresa pode ganhar em quantidade, ou seja, ela amplia o mercado, vende cada vez quantidades maiores, ou ela pode virar a primeira do mercado, né? A que todo mundo recorre, a mais conhecida, etc., ou, no nosso caso, que é mais acertado, quando a empresa é pequena, em cidade do interior e etc., mesmo que seja Curitiba, né? Existem outras empresas mais antigas, com maior escala, etc. Mas no nosso caso aqui, dentro do Paraná Empreenda Mais, é interessantíssimo a gente aumentar a nossa margem o máximo que a gente puder. E isso a gente faz como? Acertando no preço. Então, quando a gente coloca um preço correto, a gente vai ter uma margem boa. E é isso que a gente vai aprender na semana que vem. Na aula de segunda-feira, nós vamos começar com esse tópico. Então é isso, pessoal, e até a próxima.